Bom dia a todos. Bom dia. Vamos então fazer a nossa oração inicial aqui. Aqueles que assim desejarem, fecharem os olhos materiais aqui, agradecendo ao Mestre Jesus essa nossa oportunidade de aprendizado, de troca, pedindo à espiritualidade amiga que nos envolva, a cada um de nós, que nós estejamos com a mente aberta, o coração aberto aos ensinamentos do Mestre, aproveitando essa manhã bendita, nessa nossa casa de oração que nos acolhe, agradecendo aos mentores da casa que prepararam esse ambiente desde as primeiras horas do dia para nos receber, aos nossos mentores pessoais, agradecendo também a toda a equipe da casa, aos trabalhadores, frequentadores, os familiares, que nós sabemos o esforço é de todos, para que nós estejamos aqui e possamos falar em nome de Jesus, agradecer pelas bênçãos que recebemos todos os dias, fazer as nossas orações pedindo orientação e a todo o conhecimento que nós dividimos aqui. Assim, Mestre Jesus, agradecemos mais uma vez por essa oportunidade bendita. Que assim seja. Bom, eu escolhi o tema de hoje, a doutrina na infância. Eu vou contar um pouco aqui sobre isso, que quando um espírito está para reencarnar, acontece no plano espiritual, uma equipe se reúne para fazer esse plano reencarnatório, né? E naquele momento que o espírito fica corajoso, né? Põe essa prova aí para mim, põe mais essa. E quando a gente chega aqui pensa, meu Deus, por que eu pedi tudo isso? Que aí a gente vê o quão difícil é, né? E falando disso, desse plano reencarnatório, nós sabemos onde seremos recebidos, né? Então, quando se diz assim, não, eu não escolhi essa mãe, esse pai, escolheu sim. Estava lá junto com a equipe montando esse plano reencarnatório para que chegasse aqui quanto encarnado e passasse por essas provas que combinou no plano espiritual, a fim de fazer certos ajustes. Quando esse espírito vem, combina de vir, né? Às vezes é um resgate com a mãe, com o pai, com o irmão, às vezes nem o primeiro núcleo, o segundo, né? A gente não, graças a Deus, encarnamos com esquecimento das vidas passadas aí, justamente para que essas provas sejam efetivas, né? Porque se nós lembrássemos da nossa vida passada ou por que estaríamos encarnados com aquela missão, não nos ajudaria, né? A gente tem relatos importantes aí na literatura contando sobre isso, né? Numa vivência, um espírito que matou o outro. Como é que reencarna junto sabendo disso? Ia adiantar? Ia ajudar de alguma coisa? Não. A gente só ia protelar esse ódio aí entre os espíritos, né? Então, se aconteceu em uma vivência, em uma encarnação, um problema entre eles, de que eles precisam de um ajuste, nada melhor do que esses espíritos venham
esquecidos do que aconteceu. Simplesmente tentem passar pelas provas aqui para que saiam vitoriosos, né, desse combinado aí. E o que acontece? Quando esse espírito chega aqui, ele vem com o véu do esquecimento da vida passada e ele vem com a índole dele adormecida, né? No Livro dos Espíritos, questões 379 a 385, aborda sobre a infância. A gente vai falar um pouco dessas questões também. E lá, o que acontece? Esses espíritos, quando chegam aqui, que estão sobre o véu do esquecimento de outras vivências, a índole está adormecida. E qual é a importância da infância ou daqueles que estão em contato com esta criança? É justamente trabalhar a índole deste espírito. Lá no Livro dos Espíritos diz assim, a questão 379. O espírito que anima o corpo de uma criança é tão desenvolvido quanto de um adulto? Pode ser mais. Se amolda o corpo e vai evoluindo. O espírito usa o instrumento que tem, o corpo infantil. Quando essa criança chega ao mundo, a primeira ação dessa criança qual é? Ele vai chorar. E por que este choro? Este choro, espiritualmente falando, é um chamado a essa mãe. É uma ligação deste espírito com essa mãe. Ela já vai ser cutucada ali ao cuidado. A responsabilidade dela nasce ali. Se efetiva, na verdade, né? Porque na gestação ela vai construindo essa relação com esse espírito e ele se efetiva neste momento. Embora, clinicamente falando, a medicina diz que o choro é para expansão dos pulmões, para entrada do oxigênio, para que esse pulmão inicie o seu trabalho aqui, né? Mas com relação à espiritualidade, nada mais é do que tocar a essa mãe as responsabilidades com essa criança. E essa criança vai ao longo do tempo mostrando esta índole deste espírito. Então essa mãe vai entrando em contato com a criança, vai conhecendo a criança, a gente diz, né? Nasce uma criança, nasce uma mãe. Ela vai aprendendo o choro, né? Esse choro é de fome, esse choro é de frio, esse choro é de dor. E a gente fica se perguntando, né? Mas como assim, sabe? Eles estão intimamente ligados. E essa mãe cuidadora, e aí a gente está dizendo de mãe biológica ou daquele que ficou o cuidador dessa criança, vai desenvolver esse laço com essa criança, vai prestar atenção a essa criança. Você pode olhar para uma criança e você vai ver a ternura dela, né? Aquele ser indefeso, frágil, mas pode ser um espírito muito antigo. Pode ser um espírito bem difícil. A gente não sabe qual é a missão desse espírito aí. A única coisa que a gente sabe é que as famílias são formadas para que aconteçam esses resgates espirituais, para que essas vivências ajudem a todos, né? Não é porque a criança veio nessa família com uma missão, um resgate com o pai, por exemplo, que a mãe está isenta. Não, mas o problema é só deles dois, o resgate é só ali. Não, é da família inteira. Porque talvez essa mãe vá cumprir o papel de mediadora,
de incentivadora dos dois, para que tanto um lado quanto o outro aprenda, se desenvolva, entenda, consiga se relacionar da melhor maneira, né? Então, acontece, na verdade, uma liberação energética aí entre eles, né? E vai se dando a purificação de ambos, né? Não só essa criança que está em desenvolvimento, que está sendo moldada, porque na verdade assim, é exatamente esse o termo que a literatura usa, moldar a esta criança, porque eles chegam indefesos, né? E com uma grande facilidade de se adequar. Então, por isso que é tão importante o que se ensina a essa criança ao longo dessa infância aí, né? Esse convívio dessa mãe com essa criança, ou dos familiares, na verdade, é tão importante para que se vá conseguindo passar por essas provas, para que se vá conseguindo moldar a esta criança, porque assim, eles chegam com a índole deles adormecida, por volta entre 15 e 20 anos, de verdade esse espírito se assenhora de si, e aí vai fazer valer o seu livre-arbítrio, a sua essência, na verdade, se consuma, né? Só que o quão importante é do nascimento até 15, 20, quais foram as experiências que essa criança passou? Como é que essa família acolheu, viveu, ensinou, vivenciou com essa criança? Se ela foi para um lar de amor, de entendimento, se ela foi ajudada, amparada, ela vai estar muito melhor quando se assenhorar do seu espírito lá na frente, no início da vida adulta, do que se ela esteve num lar com muita dificuldade, com pais com dificuldade, um viver sem Deus, né? O que é um lar sem Deus? Como é que eles vivem, né? Como é que a gente pode exigir de uma criança que ela esteja bem, cresça bem, seja uma boa pessoa, né? Consiga distinguir com facilidade o bem e o mal se ela viveu num ambiente difícil, de briga, tóxico? Isso não vai ajudá-la a moldar a esse espírito para que ela tenha ou saiba lidar melhor com as suas emoções, né? Uma vez eu estava com uma amiga que é psicóloga e nós estávamos fazendo uma caminhada no parque. Dado o momento, a gente viu uma criança chorando bastante e a mãe chacoalhava a criança e falava: "Pare com isso, engole esse choro". Ela parou estática. Eu olhei para a criança, olhei para ela e, ai meu Deus, e agora? Eu falei: ela vai se intrometer. Eu fiquei pensando. E ela ficou parada um tempo, de repente a criança, tadinha, engoliu o choro de verdade, ficou quieta, a mãe aí se acalmou. Ela olhou para mim, a gente continuou andando. Quando a gente tomou uma certa distância, eu perguntei para ela: o que aconteceu? Por que você parou? Achei que você ia intervir. Ela falou: eu quase fiz isso. Porque essa mãe, provavelmente, não sabe o que estava acontecendo com essa criança. Se ele estava chorando daquele jeito, é porque ele não sabia lidar com alguma emoção dentro dele. Você viu que ele estava brincando com outro menininho? Não vi. Imagine, psicóloga deve ter um zóio assim, né? Eu não vi. Vi a criança chorando, eu não vi. Ela já olhou o cenário inteiro. E aí ela me falou sobre isso, de que naquele momento, sei lá, eles podiam estar brincando, o outro pegou a bola, ele não queria, ficou com raiva e faz o que com aquela emoção? O que essa mãe poderia fazer? Fulaninho, vem aqui, olha, brinque junto,
de vida, uma vez com você, outra com ele. Vamos lá, olha, você joga para ele, agora você pega. Intermediar isso, acolher essa dificuldade que ele estava, né? Da raiva de que eu quero brincar, eu quero a bola para mim, eu quero só para mim. E o que ela fez? Criou a segunda dificuldade desse espírito. Porque se ele já estava com a dificuldade da raiva de não querer dividir o brinquedo, aí a mãe chacoalha e fala, engole o choro. Meu Deus, como assim, né? Aí ela falou, você percebe? Isso, Sil, vai ao longo da vida criando muita dificuldade nas crianças. Porque, na verdade, eles não conseguem, eles não sabem nomear. Quando uma criança está chorando nessa situação, ele não sabe falar para você, olha, eu estou chorando porque eu estou com raiva, porque eu estava brincando e ele pegou minha bola. Ele não sabe nomear. E ele vai chorar, ele vai reclamar. Em algumas situações, alguns são mais agressivos, porque já são espíritos com essa natureza. Então tá aí mais uma oportunidade de nós moldarmos a essa criança, a essa vivência aqui. Quando a gente fala dessa parte da infância e do espírito, parece que a gente sobrecarrega a mãe. Falei bastante da mãe aqui já, só que não é só a mãe, tá, gente? É a mãe, o pai, os irmãos, todo mundo que convive com essa criança pode ajudar. Se nós olharmos para essa criança sabendo de que ela está ali para aprender não só as coisas materiais, não é andar, falar, ler, escrever. Existe uma parte emocional, espiritual que a gente também espera dessa criança. E todos nós somos responsáveis por isso. Uns mais, outros menos, mas todos nós somos. O quanto a gente se dedica, o como nós estabelecemos contato com essas crianças, o que a gente ensina, acolhe, o que nós oferecemos a essas crianças, eu não sei se a palavra é uma obrigação nossa, porque nós não somos obrigados a nada, né? Mas nós devemos, seria importante para nós, né? Quanto adulto, quanto entendedores aí do processo, e muito mais importante a essa criança que recebe. Acho que a gente puxar na memória, a gente tem histórias assim de vivências da nossa infância, né? O que nosso pai, nossa mãe, nossos avós, tios, primos, professores, esse estímulo que a gente recebe, esse acolhimento que a gente recebe, isso fica marcado em nós, né? Isso faz parte da nossa vida, da nossa experiência nesse período em que a gente está encarnado aqui. Então, acho que a gente sempre tem que olhar pelos dois lados, né? Pelo lado de que, enquanto adulto, a gente pode e tem muito a oferecer às crianças do nosso entorno. E enquanto os primeiros contatos ali, né? Sendo pai, sendo mãe, chamando atenção à responsabilidade que é. Não é tarefa fácil, a gente sabe, né? Ser cuidador de uma criança durante 24 horas por dia, 7 dias na semana, não é fácil, né? E ao longo do tempo ela vai mostrando o jeito de ser, as dificuldades que tem. Então tem crianças que são bastante difíceis, né? Que passam, eu sei, né, de famílias, né, pais que passam por essa situação difícil. Quantas vezes a gente olha e vê as crianças aprontando e fazendo birra, a gente fala, meu Deus, não tem pai não, não tem mãe não. No mesmo instante, o que a gente deve fazer? Uma oração para esse pai e essa mãe, porque corrigir não é fácil. Mudar essa estação aí da criança, a gente sabe que também não é fácil.
Uns vêm mais calminhos, mais tranquilos, com algumas demandas um pouco mais tranquilas, né? Mas outros com uma demanda bem maior. E para esses pais, a dificuldade também pode ser maior, mas a doutrina está aí também para ajudar, né? Para amparar a esses pais nesses momentos de dificuldade, né? E trazer a essas crianças a luz da doutrina é muito importante. Chico dizia que um dos momentos importantes das famílias é o momento do sono. Uma mãe pode muito bem fazer uma oração, entrar em sintonia com este filho, vai levar para dormir, faz uma leitura edificante para essa criança, ao adormecer, ore a ela, sabe, mente a mente. A mãe tem esse poder, tem essa ligação de orar a essa criança pedindo que a espiritualidade ajude, que intua a criança, que intua a mãe também, que fortifique esse cordão que se cria, né, entre mãe e filho, para que ela seja efetiva, auxiliando a esse espírito, acalmando a este espírito, né? E isso é bem entendível porque, assim, nós, quanto adultos, já sabemos a importância que tem a oração. Nós sabemos como é que a gente acorda num dia que nós, na noite anterior, fizemos a nossa oração direitinho, agradecemos pelo dia, pedimos ao Mestre Jesus que ao adormecer o nosso corpo físico, o nosso espírito seja levado para a escola, para o hospital do plano espiritual, ao trabalho. A gente sabe como acorda no outro dia, diferente do dia que a gente foi deitar e não rezou, dormiu, estava cansado, não se atentou. A diferença dos dias, né? É gritante, assim. Parece que o dia que a gente não rezou, a gente já acorda desconjuntado. Então, se a gente sente no nosso espírito o poder da oração, a doutrina agindo na nossa vida, por que não usar isso para as crianças, né? E doutrinando essas crianças no momento do sono também, não só durante o dia, nas ações, no cuidado, fortalecendo a esse espírito, né? Incentivando a que ele cresça no bem, para que ele tenha boas atitudes, boas ações, para que vá reforçando essas boas ações, né? Para que a gente consiga, da melhor maneira possível, moldar a esse espírito. Como nosso amigo falou aqui, para quando nossos filhos já estiverem na idade adulta, eles tenham material suficiente para tomar boas decisões, para que o livre-arbítrio deles seja sempre para o bem, porque teve uma infância onde foi ensinado, ajudado, amparado. Parece tudo muito óbvio, mas às vezes o óbvio tem que ser dito, né? Tem muitas mães, assim, no início da maternidade, que tem uma dificuldade muito grande em fazer essa conexão, até porque é muito puxado, é difícil, nem sempre tem rede de apoio, ou tem uma vida que consiga ter esses momentos de pausa, que consiga até fazer a sua oração, né? São tantas mudanças, fisicamente, hormonalmente, emocionalmente, com a chegada de uma criança. Então, às vezes, essa mãe precisa de uma oração. Eu me lembro que minha mãe dizia assim, quando via uma grávida, falava assim: minha Nossa Senhora, ai, tome conta dela, coitada. Nossa, mãe, tão bonito, grávida, deixa chegar a sua vez. Porque minha mãe teve os filhos bem pertinho um do outro. A diferença minha para minha irmã é 1 ano e meio, então, coitada mesmo. Ela só tinha essa ideia da maternidade, né? O quão difícil foi para ela. Então, olhar as outras mães com esse olhar de, ai meu Deus, tadinha, a caridade dela, né? Ai Deus, tome conta dela, porque
o quão difícil é. Então, eu acho que isso é muito importante nós falarmos, pensarmos sobre isso, porque, e mesmo nós aqui que já estamos idade um pouquinho para frente, para que a gente consiga auxiliar aos outros, né? A gente tem filhos, sobrinho, amigos que têm crianças, então nós temos esse olhar, nós podemos, porque assim, a gente pode atuar em qualquer momento, em qualquer lugar. Estando em qualquer lugar, como essa minha amiga fez, a gente andando no parque e eu falei para ela, e aí, o que você fez? Ela falou, eu fui rezando e pensando, tentando entender o que era a situação para ver se eu ia intervir ou não, e de repente a coisa se acalmou. Pode até ser que a espiritualidade agiu ali antes dela, por quê? Porque ela olhou, prestou atenção, fez oração, porque além de psicóloga ela é espírita, e fez a oração e as coisas se acalmaram. Então isso é exemplo para cada um de nós, para que a gente possa passar por essas situações e também poder auxiliar a esses pais, a essa situação. Tem muita casa espírita que às vezes os pais não querem levar as crianças, né? Porque acham que vai atrapalhar, a criança vai fazer barulho. Levem. Tem casas que tem até evangelização infantil, então de repente de uma idade para frente você vai você para o salão e a criança é acolhida numa sala com uma professora, isso é importante, né? Quem tiver a oportunidade é importante, quem não tiver, traga mesmo assim, o passe é maravilhoso, a gente sabe, essa troca de fluidos aí que acalma, que cura até. Então é muito importante os pais terem essa ideia. De repente vem e senta aqui, vai fazer um barulho, atrapalha um pouquinho, mas se tiver demais, sai, vai lá fora, dá uma voltinha, toma uma aguinha, vai no pátio, daqui a pouco volta. Mas vai trazendo essa criança ao ambiente, né? Vai ensinando essa criança um momento de oração, um momento importante, vai mostrando para essa criança Jesus. E isso também se pode fazer em casa, quando se vai fazer o evangelho no lar. Eu acho que é importante trazer essa vivência para a criança, né? Chamar essa criança para o ambiente de fazer o evangelho, eles gostam, de repente, dependendo da idade que tá, você pode pedir, olha, vai lá pegar a garrafinha de água para cada um copinho de água para cada um. Me ajuda aqui, vamos rezar juntos o Pai Nosso, você já sabe rezar, pede para que ele faça a oração do Pai Nosso. Se não sabe rezar, olha, eu falo a frase e você repete, tudo bem, vamos fazer assim? Jesus vai, mas você tem que fazer a voz mais bonita que eu, tá? Quando é muito pequenininho. E isso vai aprendendo, eles vão interagindo, eles vão entrando neste universo. E é aí que a doutrina está agindo nesse espírito. A gente está ensinando a este espírito, ajudando a este espírito a que ele cumpra o plano reencarnatório lá, mas de uma maneira mais tranquila, menos sofrida, menos dolorida, né? Porque ele está tendo bagagem para isso, aprendendo sobre este universo aqui, sobre estar encarnado, sobre como as coisas acontecem aqui, né? E ele sentir este acolhimento desta família, deste pai, desta mãe, ter essa experiência, né, de um lar de amor, de oração, de auxílio um ao outro. Eu sempre digo que as famílias, na verdade, são para que um incentive o melhor do outro. Defeitos todos nós temos. Se estamos aqui encarnados, é porque temos defeitos a ser corrigidos, né? Estamos nós aqui com o nosso plano reencarnatório também. E se nós, enquanto família, pudermos ajudar, incentivar um ao outro,
o quão importante é que a esses espíritos teremos mais experiências edificantes, né? Enquanto um está nervoso, o outro entende, não, entendo por esse motivo que está nervoso, mas vem aqui fulano, acolhe, acalma, reza junto, mostra os pontos positivos, porque, e acho que isso é importante a gente falar com criança também, porque nesses momentos que eles estão com muita dificuldade, trazê-los para junto de nós e mostrarmos a eles também os pontos positivos que eles têm, isso ajuda nessa construção deste espírito aí, para que a hora que lá na frente, 15, 20 anos, se assenhore do seu espírito, eles já estejam melhores, já tenham sido trabalhados neste sentido, né? Ter a doutrina aí vibrante nesses lares com essa ajuda, com esse auxílio a esses espíritos é extremamente importante, né? Na questão 383 do Livro dos Espíritos, ele fala sobre a utilidade de se passar pela infância, que é para aperfeiçoar. Esse espírito fica mais acessível ao aprendizado e é a oportunidade de auxiliar os que estão encarregados de sua evolução. Então é o que eu disse, que não é só o pai, a mãe, os irmãos, enfim, é o entorno. Todos aqueles que têm o convívio com essa criança têm a oportunidade, sim, de ajudar no aperfeiçoamento desse espírito aí. Porque a hora que ele retoma, né, a sua natureza lá no início da vida adulta, a intenção é que esse espírito já tenha vencido muitas das vicissitudes deles, da dificuldade dele, que ele já esteja a passo largo aí nessa evolução espiritual. Porque quando essa criança chega, o espírito não está lúcido ainda, né? Está sobre esse adormecimento aí, mas uma hora ele vai tomar consciência de si, e aí se espera que tenha sido edificante esses primeiros anos de vida aí, ou até início da adolescência, né? Que seja um período de aprendizado para as famílias, para que se cumpra esse plano reencarnatório, né? Quantas das vezes a gente fala, meu Deus do céu, não, a gente precisa se harmonizar aqui, senão nós vamos nascer junto de novo. A gente já não falou isso? Quando briga com o pai, com a mãe, com o irmão, eu falo, ai meu Deus do céu, mas de novo. Não, a gente tem que achar um jeito de se harmonizar aqui. É para todo mundo, né? Não é só para as crianças, na verdade é uma lição para todos nós, né? Essa nossa vivência enquanto família aqui e podermos ter essa harmonização, né? Porque tudo que a gente viveu, né? O passado desse espírito está lá, latente. E ao passo que ele vem e encarna aqui, vai passando por essas experiências, vai transformando a este espírito. Então as ferramentas que esse espírito recebe vão dizer muito sobre esse tempo em que ele vai voltar a agir e pensar por esse mesmo, né? O quão importante é esse período aí para que essa volta seja edificante, né? Para que ele já esteja adiantado lá na caminhada dele, né? Então a infância, na verdade, é um repouso desse espírito. E enquanto repousa esse espírito, ele vai recebendo ensinamentos aí para que ele vá adaptando a esse espírito a uma nova conduta, né? Que ele vá se melhorando, que ele vá entendendo sobre a doutrina, sobre o seu próprio espírito, sobre a sua índole, sobre aquilo que ele quer que a vida dele seja, né?
para que as suas ações futuras sejam benéficas para ele e para os outros que estão à sua volta. Na infância é que ele vai aprendendo os novos valores, de que ele vai corrigindo essas dificuldades, né, que está junto dele aí, e dessa forma poder melhorar, né, ter esta oportunidade aí de melhoria, de se assenhorar do seu espírito, mas tendo tido uma infância benéfica. Então eu acho que a lição de hoje para nós é sobre como nós nos relacionamos com as nossas crianças, como nós estamos dispostos a auxiliar a essas crianças, como nós podemos auxiliar a estas crianças, sejam elas de convívio muito próximo ou às vezes nem tanto, né? Às vezes a gente vê uma situação como a que eu relatei aqui e a gente pode sim fazer uma oração, que na verdade espírita está sempre atento para cuidar do próprio espírito e ajudar sempre ao próximo. Esse é o ensinamento de Jesus e é a nossa conduta aí. Certo? Era isso que eu tinha para dizer a vocês. Agradeço a cada um por me ouvirem aqui e agora vamos fazer a nossa oração final para nós nos prepararmos aqui para o passe final. E vamos assim, agradecendo mais uma vez a essa casa bendita que nos acolhe, agradecendo a espiritualidade amiga que envolveu a cada um de nós, trazendo em nós essa sensação maravilhosa de termos o contato com o Altíssimo, de receber as bênçãos do Mestre Jesus, a todas as equipes aqui conosco, que nos auxiliam, que nos ajudam, nos equilibram e vão promovendo a cura em cada um de nossos espíritos. Assim, Mestre Jesus, agradecemos mais uma vez, pedindo assim que os nossos espíritos sejam inundados pelo Teu amor, pelo Seu cuidado, e que nós, ao sairmos daqui, possamos voltar aos nossos afazeres melhores do que quando aqui chegamos, possamos voltar aos nossos lares inundados desse amor e sejamos, ó Mestre, multiplicadores deste Teu amor para com os Teus filhos. Que nós consigamos, Mestre Jesus, passar adiante os ensinamentos, auxiliar aos nossos irmãos, amar aos nossos irmãos. Que os nossos dias sejam benditos e nós estejamos sempre diante de Ti, agradecendo, louvando ao Mestre Jesus aos nossos dias, pedindo sempre a intuição das nossas melhores palavras, as nossas melhores ações e que a nossa semana seja bendita. Assim agradecemos, dando graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja.